Deixa eu achar a Carol aqui. Boa noite, Cleidiane. Boa noite, Carol, tudo bom? Boa noite, gente. Tudo Deixa a gente bom? estar aqui. Boa noite, Marco. Boa noite. Aí, eu acho que está enquadrando legal aqui agora, não vai cortar nada. Só não dá para ver a sincronia. E agora? Agora eu vi. Dá pra ver, né? Eu também tô, mas eu tô com a antiga. É antiga, mas é o mesmo material, né? Faz o mesmo efeito, né? Faz, faz sim. Eu estou aqui tomando um chá, porque na quinta-feira passada eu estava tomando chocolate. E aí o frio pegou um pouquinho mais aqui, eu estou fazendo um chá de canela. Já vou deixando aí para quem quer ter mais energia, desintoxicar. Também pode fazer um chá de canela, larga a casca da canela dentro da água quente, tá 100%. É um chá de canela. É bem gostoso. Eu Ah, é costumo colocar canela no café. muito bom também, é incrível. Como você tá bonita! Muito Ah, prazer em tê-la obrigada. aqui. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que já estão presentes. Seja muito bem-vinda. Possivelmente, olha ali, mais alguém que gosta de canela também. Então, agradeço a todos que estão presentes aqui, aqueles que já estão chegando. E tenho certeza que hoje vai ser assim uma live muito legal, assim como foram as outras também, mas com um assunto diferente, né, que a gente trouxe aí a questão da transmutação. O que que é essa tal de transmutação? Como é que é esse manual que a gente deve seguir para a gente chegar lá em tal período e conseguir fazer essa transmutação? Vamos entender um pouquinho isso hoje, porque isso não é normal, né? Deveria ser algo normal, porém não é normal as pessoas ouvirem essa tal palavra transmutação, né? Então hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Você tem muito conteúdo para passar para a gente também e vamos fazer um bate-bola aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique muito à vontade para fazer perguntas também, que aquilo que estiver ao nosso alcance e dentro do nosso conhecimento a gente vai trazer para responder, e aquilo que a gente não saber, a gente vai procurar pesquisar e a gente vai trazer também em um outro momento também. Né, Carol? Com certeza. Meu áudio, ele tá bom? Tá incrível, tá ótimo. Ah, perfeito, perfeito. Bom, gente, boa noite. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Carolina e eu venho estudando sobre essa questão da transmutação, já tem um certo tempo, né? E hoje em dia a gente entende essa palavra transmutação como conversão de energia. Então pode ser que a gente use conversão de energia ou transmutação, tanto faz, né? É, mas digamos assim, esse manual da transmutação, ele é uma coisa muito simples, mas ele é uma coisa muito complicada, né? Porque dentro do que a gente vive muito cheio de padrões mentais. E isso influencia um pouquinho no nosso processo. Mas o assunto hoje é esse: conversão de energia, transmutação. E estamos aí aberto. Você quer começar a fazer alguma pergunta? Vamos começar a falar sobre isso? Como é que nós vamos fazer? Então, como eu te falei, nós estamos quebrando o padrão da linha linear, né? Sabe que hoje foi um negócio muito interessante. Eu aprendi muito a ouvir a intuição. A intuição é a essência. Né? Boa noite, Liette. Boa noite para a Dalva, para quem já deu boa noite aí. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. E eu aprendi muito isso, a ouvir a intuição. Aprendi a aprimorar esse sentido da intuição. Isso é muito legal. E hoje eu ia fazer uma live sozinho, ia trazer um assunto diferente aqui, porém muito bacana também. Mas aí, de repente, veio assim, precisa de alguém. E aí,
como eu já tinha feito o manual da morte, né? Na semana passada, eu disse, cara, eu preciso trazer um contraponto para isso. Eu preciso trazer tal aliás, a gente colocou um ponto também para as pessoas entenderem o que é esse manual da morte, né? Então, a agenda da morte aí do sistema, né? Mas a gente falou também sobre o contraponto. Mas hoje, e me veio assim, não, você tem que trazer algo para as pessoas entenderem o que é a transmutação. Mas me veio assim, eu disse, pronto, vou na Carol. E foi assim, do nada, né, aquela intuição. Então isso é muito legal. Já deixo a dica aí para quem quiser também trabalhar essa questão da intuição. É muito importante ouvir a própria essência e seguir esse caminho que o que nos fala aqui dentro da cachola, na verdade, ele está sintonizado lá no futuro, né? E isso é muito interessante. E a gente também vai trazer um pouquinho dessa sintonia com essa pessoinha lá no futuro que nos traz muitas coisas positivas e a gente muitas vezes não nota no dia a dia, né? Por que será que a gente não nota? Né, Carol? O que está faltando para que a gente note algumas coisas que está vindo do futuro para o presente? Será que só vem coisas do passado para o presente, não vem coisas do futuro para o presente? Pois é, Será né? será que existe alguma coisa aí que a gente precisa pesquisar, estudar? O que eu ainda não sei sobre isso? É, é uma pergunta que ela abre portas, abre janelas e abre a mente da pessoa, né? O que eu ainda não sei sobre isso? Então é muito, muito Verdade. bom. E eu vou, Pode nesse concluir. assunto que você entrou, eu preciso te falar uma coisa que foi bem interessante que aconteceu hoje também, tá? Eu estava conversando hoje de manhã com o Felipe. Para quem não conhece, é o meu parceiro da Zigu. A gente trabalha junto com o ouro monoatômico, né? Que está relacionado com a frequência da vida também. Inclusive o Marco, Ah, tinha convidado exatamente para falar sobre isso, né? Sobre o ouro monoatômico, que é a frequência da vida. Porém, hoje o Felipe está em viagem, mas hoje pela manhã a gente teve uma conversa muito bacana. Uma conversa assim, onde me caiu uma outra ficha com relação a essa conversão de energia. E foi para mim uma conversa riquíssima. E aí eu queria contar isso para todo mundo, o que eu tinha entendido. muito Foi muito bom. engraçado. Aí eu fui e falei assim, Pipe, vou ligar para fulano, vou ligar para Beltrano, tal, 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 tal. Aí depois eu pensei assim, não vou fazer isso, sabe por quê? A hora certa de eu falar vai aparecer. Então eu não vou ligar para ninguém, não vou falar com ninguém, porque vai ocorrer uma situação, então as pessoas vão se reunir, vai abrir oportunidade para eu falar sobre isso. E aí você veio logo em seguida e me fez esse convite maravilhoso. Que bacana. Oh, tá me deixando curioso, hein? Eu preciso saber o que é isso. Então, foi uma coisa muito interessante mesmo que a gente estava conversando hoje cedo sobre a importância do corpo físico nessa questão da conversão de energia, da transmutação. Porque o que acontece? Esse estudo da transmutação é antigo, desde a alquimia medieval. Antes disso, já se estuda sobre a alquimia transmutativa que se falava, né? Teoricamente, pelos estudos que eu venho fazendo ao longo de bastante tempo, a alquimia transmutativa, ela falava-se que era para transformar, como é que é? Chumbo em ouro, né? Mas Ah, sim. dentro da filosofia, dentro das questões herméticas, das leis universais, eu venho entendendo esse processo como a alquimia de transformar o homem de chumbo, que é o homem denso, o homem material, em homem de ouro. Se a gente for avaliar esses dois metais, né? Esses dois metais, o ouro ele apresenta uma alta vibração, uma alta frequência. Tem um grau de energia mais elevado, as moléculas do ouro. Tanto que se a gente for pesquisar dentro da ciência,
os cientistas mesmo em si não sabem como é formado o ouro até hoje. Olha só que interessante. Exatamente. Então, dentro dessa questão transmutativa, da alquimia transmutativa, da alquimia que se é estudada pelos alquimistas medievais, os filósofos, vem do Egito Antigo, para quem já leu Caibalion, né? Eu vim do Egito Antigo. Nós! Eu também! Para quem já leu Caibalion e estuda as leis herméticas, né, que estão relacionadas às leis universais, que, por sinal, indico quem ainda não leu esse livro, é importantíssimo ler, porque um homem, há 4.000 anos atrás, se não mais, ele resumiu as leis do universo em 7. E Cadê a Carol? Volte, Carol! Fazer uma música para Carol voltar aqui. voltei! Pesquei a Carol! Tá na rede! Então, vamos lá, Eu tava aqui fazendo uns enrolation aqui pro pessoal. Calma aí que eu vou buscar a Carol aí, que o assunto aí no início da live já começou a pegar fogo. E nós queremos saber de tudo agora. Entrega o ouro para nós aí, Carol. Então, voltando a falar dessa questão da alquimia transmutativa, Hermes Trismegistus, né, que explica a questão das leis universais, que são 7 leis, e dentro da filosofia, onde busca essa sabedoria, uma elevação consciencial, né, uma elevação da nossa vibração através de altas vibrações, que seriam as virtudes que nós temos, né? Sim. Porém, qual a importância do nosso corpo físico? Olha só, dentro desse processo transmutativo, dessa conversão em energia, sendo que a gente sabe que consciência, dentro do que se foi estudado ao longo do período, mas existem informações que foram perdidas ao longo do caminho, sendo que sempre colocaram que a consciência é o mais importante, né? E na verdade é o mais importante. Mas não é só a consciência que é importante. Porque assim, eu deixo uma pergunta no ar, né? Mas eu vou responder, tá bom? E isso está relacionado com a conversa que eu tive com o Felipe hoje cedo. Se a consciência é importante, apenas a consciência é importante, por que nós estamos nessa roda, para quem acredita, né? Por que estamos nessa roda de encarnação por tanto tempo? Segura aí, segura. Segura aí. Vamos colocar um marcador aqui na cabeça do pessoal que está aí assistindo. Vamos lá. Pega, imagina agora um elefante cor-de-rosa. Difícil de imaginar. Então, essa é uma técnica de marcação de algum conteúdo para você. Pensa em alguma coisa aleatória que teu cérebro já vai fixar o momento. Então, elefante cor-de-rosa. A gente parou aqui. Marcador. Você falou das leis herméticas, que são 7, certo? Traduziu tudo em 7 leis. Essas 7 leis, elas será que teriam a ver? Porque a gente vê muitos filmes que o sistema impõe para nós, mas com algum conhecimento no pano de fundo. Vamos pegar alguns filmes da Marvel, por exemplo, que são os Vingadores. O cara que fazia assim, com a mão, ele tinha 7 joias, certo? Com essas 7 joias, com esses 7 conhecimentos, ele mudava qualquer situação naquele universo, tanto para o futuro quanto para o passado. É interessante, né? O que eu ainda não sei sobre isso. Então, só para o pessoal ter um marcador legal, quando o pessoal for assistir filmes, o pessoal entenda o que são esses 7 conhecimentos, que sempre está nos filmes. O sistema
sistema sempre está colocando, né? Daqui a pouco eles derrubam a internet de novo. Eles sempre colocam para nós um conhecimento num pano de fundo, ou que seja, aquilo que os nossos olhos veem não é o que o nosso cérebro entende. E isso faz nos despertar também os conhecimentos lá das épocas passadas que nós estávamos falando antes, do Egito, alquimia e tudo isso. Então, a partir de agora, fixem nos 7 conhecimentos ou nas 7 joias, que vocês vão encontrar muito conhecimento nos filmes que o sistema dá para você. Ele traz uma bandeja, mas ele esquece de te falar o que ele traz além dessa bandeja, o que decora essa bandeja, né? Então, vamos pegar as 7 joias, né, do cara que fazia assim, e vamos trazer para os 7 conhecimentos das leis herméticas, e vamos ler o livro Kybalion, entender ele de uma maneira totalmente diferente. Então, esse conhecimento ele é maravilhoso. Eu já li, reli, continuo lendo, e parece que o conhecimento não acaba. Você expande a memória, expande, vai expandindo, e parece que mais, cada vez que você lê, você encontra mais conteúdo naquele livro. Então é impressionante. Parabéns, Carol, por trazer esse assunto que é maravilhoso. Por favor, continue. Antes, boa noite para todos que chegaram, que estão chegando. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, boa noite. Aí, vamos voltar aqui na questão da importância do corpo físico nesse processo, né? Por que que nós temos o corpo físico se nós somos consciência? Você sabe responder? Por quê? É para mim responder? Não, eu estou deixando a pergunta no ar. Mas é Tá. o seguinte, o nosso corpo físico, ele é considerado, assim, é equivalente a uma máquina quântica. Vou colocar dessa forma, tá? Por quê? O nosso corpo, ele é como se ele tivesse a energia necessária para que a gente pudesse dominar a matéria e ultrapassar as leis da terceira dimensão. O nosso corpo, então, é uma matéria densa que tem uma quantidade de energia para a expansão da nossa consciência. Porque o que acontece? Nós somos consciência nesse corpo, porém, nós temos um pequeno bloqueio, que é a nossa mente. A nossa mente, ela é um bloqueio de acesso a consciências mais elevadas. Por quê? Nós fomos condicionados a padrões, né? Nós somos condicionados a isso não pode, você não é capaz, você oscila mesmo. Você é mulher, você assim. tem oscilação hormonal mesmo. Você é chata mesmo porque você é mulher. Você tem. Você. Gente, a gente vai criando uma série. Ai, meu Deus. Cair de novo, não, né? Não. Vai lá. Eu vou pedir para os ultras segurarem a internet aqui, ó. Vamos vencer essa internet. Mas o que acontece? A gente vai ouvindo coisas que a gente vai traduzindo como verdades. E a nossa mente, ela não para de pensar. E ela atrapalha o acesso à nossa consciência verdadeira, à nossa essência. Quanto mais a nossa mente está ali boicotando, menos a nossa consciência consegue utilizar esse corpo aqui. Então, o nosso trabalho é qual? O nosso trabalho, na verdade, seria aprender a dominar a mente, silenciar a mente, para que essa consciência, que esse alto nível de consciência, ele consiga trabalhar esse corpo de forma a aumentar essa energia e a gente conseguir transmutar, né, entre aspas.
dentro dos meus estudos, disse que 97% desse processo de conversão de energia é consciência. E 3%, gente, é o corpo físico. Imagina o que é isso. Mas imagina mais ainda que é você alcançando 97%, porém não trabalhando o seu corpo físico. 97 não vai ser 100, que é 100% de energia que é necessário para a gente conseguir o que a gente quer. Agora, você trabalhando esses 3%, o 100 é garantido, não é? Total, total. Legal, vamos fazer um parágrafo aqui, que eu vou ler aqui, que voltando um pouquinho no passado, e a gente vai bilocando, futuro, presente, passado, presente. Em linearidade. Tudo é dinâmico aqui, nada linear. Então, ó, a Lu escreveu assim, ó, a Lu tem até eu gosto de promover o curso da Lu porque eu fiz, tá? Então, o curso da Lu, que é a Lei do Tempo, é muito interessante. A Lu faz mapa galáctico. Eu achei fenomenal o mapa galáctico. Para quem quiser fazer, contate a Lu ali. É incrível. Assim, é impressionante, gente. É impressionante. E a Lu colocou ali, ó, como tudo é sincrônico. E hoje eu estava preparando um assunto linkado às leis herméticas com os 13 tons. Olha que interessante. Então, quando a gente está numa frequência positiva do conhecimento, o nosso corpo, ele está, ou seja, na frequência da mente, do mental, a gente começa nessa egrégora a frequenciar com pessoas que têm basicamente um conhecimento para equiparar esse nosso conhecimento. Olha que legal isso. Ou seja, a união do conhecimento. Ou a unificação, como diz o Rafael Hungria, a unificação do conhecimento, né? Então é bacana, queria ler ali porque isso é muito interessante, mostrar para as pessoas que nós estamos todos conectados. E essa é uma das leis. Tudo é mental. E o mental, Tudo é mental. Ele está conectado. Né? Então, bem legal. Então, boa noite, gente. Boa noite. Pode continuar. Agora vamos para o presente e depois para o futuro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mas aí foi uma coisa muito interessante essa virada de chave da importância do corpo físico, dele ser realmente uma máquina quântica. Porque o que acontece? Dentro da questão das leis universais, das 7 leis universais, a gente vai aprendendo que todo o universo, no nosso caso, né, nós temos várias dimensões dentro do universo, certo? Nós estamos aqui nessa terceira dimensão, mas existe sistemas de quarta dimensão, outros sistemas de terceira dimensão, outros sistemas de quarta, de quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Só que nós estamos presos aqui nessa terceira dimensão, num circuito de viver, nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer, morrer, nascer, crescer, Já trabalhar, cansei. envelhecer, morrer. Porque esse ciclo não acaba nunca. Porque a gente está esquecendo de trabalhar uma coisa que é fundamental e que só depende da gente dentro dessa questão da conversão, da alquimia, que é a nossa máquina quântica. Nossa, olha o pior padrão, que foi o que vocês falaram sobre a questão da morte, né? Você com a Carol, não foi? A pior coisa que implantaram na nossa cabeça é que nós vamos morrer. Gente, aí o que passa na cabeça das pessoas? Ah, não, eu bebo mesmo, eu me drogo mesmo, eu vou me entupir de remédio, eu vou fazer não sei o quê. Mas você já parou para pensar? Gente, já parou para pensar? Se você aumentasse a sua expectativa de vida, o que você poderia fazer? Gente, é impressionante, sabe? Porque é muito assim, eu vou ser até um pouco assim, pesado em falar isso, mas é muito egoísmo nosso a gente achar que a gente vai morrer, que a gente não tem nada para oferecer nesse mundo. Nós estamos aqui
Eu tenho sede de mudar o mundo. Tenho certeza que o Marco também tem. A Luciana, a Carol, todos nós que estamos aqui assistindo essa live, nós temos sede de mudança. Nós temos sede de mostrar para o mundo que o mundo é mais do que isso. Mas você vai mostrar para o mundo que o mundo é mais do que isso, ensinando a morrer? O que você está colocando na cabeça das pessoas? Não, eu vou morrer porque na O próxima Alessandro encarnação... também. O Alessandro tem uma vontade, uma sede assim que eu vou te falar, hein? Pois é. Agora, de que adianta você querer mudar o mundo com um condicionamento de que você vai morrer? Não faz sentido. Não faz. Gente, para a gente mudar o nosso corpo, olha só, para a gente começar a trabalhar o nosso corpo de uma forma que a gente esteja saudável, nutrir o nosso corpo, suplementar, fazer atividade física, ter uma noite de sono boa, né? Começar a organizar o nosso dia. Quanto tempo o nosso corpo demora para responder? Semanas, meses, anos. Gente, eu emagreci 50 quilos, olha só. Eu demorei 3 anos e meio para emagrecer 50 quilos. Pensa quanto tempo que o nosso corpo demora para responder aquilo que é a saúde, a vida. Então, de que vale você falar bem assim, eu vou comer uma toxina, né? Que a gente gosta muito de falar. Eu vou comer uma toxina aqui, porque pode, está dentro dos meus 30%. Mas dentro do entendimento que, na minha cabeça, amor não é uma emoção, não é um sentimento, não é nada disso. O amor, ele é um entendimento do que é. O amor é o entendimento do que é certo. O amor é o entendimento das leis universais. O amor é entendimento. Então, se você tem um entendimento que a sua vida é importante, muda agora. Não tem 30% de toxina. E olha, quando a gente entende, não tem sacrifício. Não existe sacrifício. Sabe por quê? Eu entendo que a minha vida importa. Fala aí, fala aí. Vamos colocar um marcador aí, tá? Paramos no amor. Agora eu vou fazer uma viagem para o passado, vou bilocar aqui. E você falou muito bem nas dimensões, né? As dimensões. E hoje, olha como é incrível as coisas. Hoje eu estava estudando sobre a ressonância Schumann porque uma colega, também uma amiga de Dáquila, né, a Márcia, ela me disse assim, Marco, você sabe alguma coisa de ressonância Schumann? Como é que está a ressonância Schumann e tal? Eu disse, olha, eu acompanhava, mas não acompanho mais, porque a gente estava estudando umas outras coisas aí, de formação de ondas moduladoras, enfim, e a gente estava buscando informação sobre isso. Eu disse, não, peraí, eu vou lá buscar. Busquei informação, e quando o conhecimento vem assim, é impressionante. Agora que você falou das dimensões, eu estava lendo sobre a ressonância Schumann, que a ressonância Schumann também trabalha com as frequências dentro das dimensões. Olha que interessante. Quando a ressonância Schumann está acima de 7 Hz ou abaixo de 7 Hz, ela está trabalhando em determinadas dimensões. E é uma informação assim, incrível, que eu disse assim, cara, eu preciso entender mais sobre isso. Eu quero mais essa informação. Aí já baixei um aplicativo, já fui atrás, então é bem interessante. Para quem quiser buscar mais também sobre a ressonância Schumann, que ela tem muito a ver com esse manual de transmutação, é muito importante entender o que é esse pulsar da Terra, essa frequência da Terra, com o campo eletromagnético, enfim, tudo isso. E de você estar em sincronia com a ressonância Schumann, né? Em harmonia. Né? Quando você está em harmonia com a ressonância Schumann, você tem mais facilidade também de acessar outras dimensões. E essa é a informação que me veio para mim. Eu disse, cara, eu preciso estudar mais sobre isso. Então é bem legal. Só deixar aqui um marcador para as pessoas pesquisarem sobre a ressonância Schumann, sobre as dimensões, as oscilações da ressonância Schumann, que é muito importante você entender sobre isso.
Certo? Vamos lá, voltamos para o amor, para o presente aqui agora. Não, mas isso aí tem tudo a ver. Porque o que que acontece? Dentro do Caibalion, por exemplo, né, vamos citar o Caibalion mais uma vez, ele explica que todo o universo, aliás, a mente é o todo, né? O todo é mente, o todo é mental. Mas ele explica que todo o nosso universo, seja ele terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ele está numa mesma mente, é um mesmo pulsar para todas essas dimensões. Então, todas as dimensões, elas passam pelo mesmo processo das 7 leis universais. Por isso que são 7 leis universais. Então, a mente é o todo, lei de polaridade, lei de gênero, lei de causa e efeito, lei de... Todas essas leis estão relacionadas ao universo. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente percebe esse processo de evolução do ser humano, mais a gente ama o nosso processo, mais a gente ama o nosso corpo, mais a gente quer estar melhor a cada dia, e mais porque assim, mais a gente se ama e mais a gente ensina os outros a se amarem. A base é o amor próprio. E aí a gente vai ensinando as pessoas a pescarem o amor. A pescarem. Mas a pescarem. A gente não vai, a gente não tem como a gente fazer pelas pessoas. Não tem como dar o amor para as pessoas. Olha, pega aqui 1 quilo de amor para você, senta lá num canto, degusta ele e você vai estar muito bem. Esse não é o processo. O processo ele é o entendimento, é informação ligada ao conhecimento. Conhecimento você adquire a partir do momento que você aplica a informação. É isso? Exatamente. É a prática que vai fazer a diferença. E olha só, quanto mais a gente se ama, mais a gente vai saber o que a gente dá para o outro. Porque, na verdade, a gente não tem que fazer tudo pelo outro. A gente tem que fazer tudo pela gente. E ensinar o outro que ele é capaz de fazer por ele. Porque se eu me amo, eu não vou ser peso para ninguém. Se eu me amo, eu não vou carregar ninguém nas minhas costas. Então, se eu me amo, o outro também precisa aprender a se amar. E o corpo, gente, o corpo, ele é a base para a gente aprender isso. O nosso corpo físico, ele é a base para a gente aprender o que é o amor. Porque se eu me amo, não vou colocar toxina no meu corpo, porque eu não quero morrer. Eu não estou vibrando morte, eu vibro vida. Então eu vibro harmonia, eu vibro fraternidade, eu vibro justiça, eu vibro amor. E quanto mais eu vou entendendo isso, mais eu aumento a minha consciência. E menos julgador você se transforma, né? Menos julgador, porque estamos todos nesse mesmo processo. Não tem como eu falar, o Marco é menos evoluído que eu. Não tem como, gente. Como é que vai falar? Não tem como você julgar alguém, tipo, aquela pessoa não está preparada para isso e tal. Tá, mas e se a pessoa estiver? Minha percepção quanto à pessoa, minha percepção julgadora quanto à pessoa que está falando isso. E não a minha essência realmente, né? Outra questão é quando se fala realmente na questão do amor para as pessoas buscam conselhos em vez de buscar informação. Exatamente. Elas querem que os outros digam para elas como ter um relacionamento, como ter o auto-amor, como é que é esse processo. Elas querem que digam, né? Mas elas não querem dar o passo além do que está ao alcance dela. Porque é fácil eu receber o garçom na minha mesa trazendo tudo para mim. E a partir do momento que eu tenho que levantar para ir lá no buffet e escolher meu próprio alimento, a informação é a mesma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, levantar da cadeira,
o pessoal costuma, o pessoal mais o pessoal mais coach diz assim, ó, vamos tirar a bunda da cadeira, vamos buscar informação, mas é exatamente isso, né? Você precisa levantar e ir buscar informação e não querer que ela chegue até você. Se você estiver num processo de expansão de consciência, a informação vai chegar. Assim como chegou a ressonância Schumann para mim, de novo, né, me falando, me trazendo uma outra informação daquilo que eu já sabia, além do que eu sabia. E olha que interessante isso. O amor, ele não é muito diferente disso. Ele é conhecimento, como você falou. Precisa se autoconhecer para se amar também. Esse é um dos pontos principais do manual da transmutação. O entendimento. Exatamente. A Lu falou muito bem da questão do chakra, do coração, né? São os 7 chakras, né? E a Terra, ela também possui os seus chakras. E a gente precisa estar em sintonia, em equilíbrio, cada chakra vibrando na sua frequência. Quando a tua imunidade baixa, significa que esse chakra ele não está legal. Quando a energia baixa, significa que o chakra básico ele não está conectado com a energia da cocriação, a energia telúrica, a energia da criação. E assim vai indo. Então, essa informação, esse é o entendimento de como funciona a máquina, como funciona a nave. Eu gosto de chamar de nave porque meu pensamento já imagina meu corpo voando e tal. Mas, ó, se conseguir dominar a mente, você domina o seu corpo. Domina. Porque o nosso maior desafio dentro dessa terceira dimensão é a gente aprender a manipular a matéria. E isso é o nosso corpo, matéria densa. Na verdade, a matéria mais densa que tem aqui dentro dessa terceira dimensão é o nosso corpo. Ela é uma energia em outra frequência, né? Vibrando de uma forma diferente do que a energia sutil. Uhum. Esse corpo que a gente tanto fala de alquimia, né, de transformar ele em ouro, é muito diferente de magia, né? Alquimia é um processo de várias coisas, né, que vai transformar o corpo naquilo que você deseja, né? Se eu desejo que o meu corpo seja diamante, eu preciso forjá-lo de alguma forma. Se eu desejo que ele seja ouro, eu preciso forjá-lo de alguma forma também. A magia é totalmente diferente. A magia é totalmente diferente. Eu posso dizer que ela pode ser usada junto com a alquimia. Porque a partir do momento que você usa alquimia e magia, você também conecta com coisas positivas e também coisas negativas, se você estiver vibrando numa frequência baixa. Então, esse processo das pessoas entenderem que a alquimia, as pessoas já trazem para a mente a questão dos magos, dos mágicos, enfim, todas essas histórias em quadrinhos, né, que nos apresentam desde as histórias infantis, é muito diferente. Não tem nada a ver com coisas ruins, coisas que vão te levar para um caminho onde você vai se perder. Não, porque o conhecimento ele te coloca no caminho correto. Né, no terceiro caminho, o caminho interno, eu costumo chamar de terceiro caminho, né, porque é o caminho interno, é a caminhada do mago dentro de você, descobrindo todos esses poderes, toda essa alquimia que existe dentro do corpo. Porque o corpo, as partes do nosso corpo, elas funcionam nessa alquimia de formas diferentes. E é preciso entendê-la. Um polo magnético, um polo elétrico, gerando um campo eletromagnético, entendendo toda essa função. Estudar o corpo é a primeira coisa que um alquimista deve fazer para gerar mais um ponto positivo nesse manual de transmutação. Conhecimento do próprio corpo. E uma das coisas muito importantes, que eu estava estudando também, é a questão das mitocôndrias. As mitocôndrias nas células. Nós temos aí trilhões, 40 trilhões, se não me engano, de células, e cada célula
tem em média de 2.000 a 40.000 mitocôndrias. Imagina quanta energia cada célula do nosso corpo não produz. E quando a pessoa está totalmente com a mente intoxicada, ou seja, com a mente pensando nos desejos, ou seja, nos prazeres imediatos, eu falo aqui da alimentação, combustível que se coloca no corpo, que se coloca na nave, acaba o quê? Matando essas mitocôndrias e acaba o quê? Gerando um cansaço físico e, por vezes, um cansaço mental, aonde a nave não consegue decolar. Então, sem o processo da intoxicação, que eu posso chamar que é 3% de intoxicação, então as pessoas elas ficam doidas atrás de coisas para desintoxicar o corpo, mas até a intoxicação é importante para o corpo, porque força o nosso corpo a gerar imunidade, força o nosso corpo a gerar energia. A própria questão do jejum intermitente, ele é muito importante porque vai forçar a mitocôndria a gerar um certo pico de energia. Ela vai ir além do processo natural dela, que é gerar aquela energia para o dia a dia. E uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa que não cuida do seu corpo, para que a mitocôndria vai gerar energia se ela só dorme, fica sentada, ela não pratica atividade física, não faz nada? Para que ela vai ter? Para que a mitocôndria vai dizer assim, eu vou gerar energia para quê? Então, o movimento que o corpo faz parte de toda essa alquimia. Para que esse processo mental, como você estava falando, entre no trabalho alquímico junto com o corpo físico, é importante essa desintoxicação. Em todos os níveis. A desintoxicação dos pensamentos, a desintoxicação dos pensamentos é muito importante. Uma das principais, né, desintoxicar aqui, a desintoxicação do corpo. Mas só que é muito mais interessante quando a gente fala que o corpo é principal. Mas como que o corpo é principal se a mente é que trabalha? Como é que pode isso, a gente inverter as coisas? Não, mas é o espírito principal. Para os espiritualistas. Não, tem que trabalhar o espiritual. Aí vem a Carol aqui e diz assim, não, o corpo é o principal. E aí? O que nós vamos ficar no meio? Vamos trabalhar o corpo para o espírito evoluir? Ou vamos trabalhar o corpo, o espírito para o corpo evoluir? Como é que nós vamos fazer com isso, Carol? Então, olha, desafios. Digo que, olha só, vamos lá. Não, pode, assim, eu estou falando isso aqui porque não eu vou entrar não nesse é como assunto. um desafio para você, mas é só para trazer uma esfera de perguntas e questionamentos. Tudo é importante. Tudo é importante. O nosso desenvolvimento emocional, nosso desenvolvimento mental, nosso desenvolvimento na parte consciencial, porque na verdade não é um desenvolvimento, é uma sincronização com a nossa consciência, né? A começar por aí. Então, é uma sincronização. Porém, essa sincronização se dá quanto mais a gente trabalha na gente, quanto mais a gente entende na gente, quanto mais a gente entende a nossa importância. Então, isso você já automaticamente, você já vai alcançando altos níveis de consciência. A questão da transmutação, a cereja do bolo, a cereja do bolo na conversão de energia é você estar trabalhando seu corpo físico para dar o salto. É aquilo que a gente estava falando no início. 97% da conversão em energia é consciência. 3% só é o corpo físico. Mas se
se você não trabalha o corpo físico, você só chega a 97%. Vamos usar a matemática nesse caso para ficar uma coisa mais entendível. 100% de 25%, 30%. Se você já está trabalhando os 3%, que é o seu corpo físico, você está nutrindo, você está dando qualidade de sono. Eu não digo nem muitas horas de sono, mas qualidade para o seu corpo poder reparar. Se você está nutrindo o seu corpo com o que você sabe que é bom para você, porque não tem fórmula mágica para você nutrir o seu corpo. É suplemento de minerais, é vitamina, é água. E sincronizar também com a natureza, não é? Você ter um tempo ao ar livre, você ter um tempo para trabalhar o seu corpo como um todo. Tudo isso está relacionado, né, com você trabalhar o seu corpo para ele poder acumular uma quantidade de energia suficiente e você alcançar esses 3%. 3%, gente, que já foi falado para a gente, foi o nosso amigo Edbel, Bill, né? Ítalo, Tito, Tato, Buda, Jesus Cristo. O nosso corpo é a única coisa que a gente pode fazer pela gente. Por exemplo, a ressonância Schumann está aí, oscilando, 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 oscilando. A gente sabe da importância dessa ressonância Schumann, das ondas moduladoras, né? Que a ressonância Schumann é uma energia moduladora que ela está sincronizada com todos os corpos, todas as dimensões, como você falou. E quanto mais intoxicado está o seu corpo, menos sincronizado você está. Então, se você tem que sincronizar com a sua consciência, como é que você vai sincronizar com a sua consciência se o seu corpo não está sincronizado com a energia universal? Porque o nosso corpo ele precisa estar sincronizado, porque a ressonância Schumann ela está ligada à natureza. É a harmonia natural do universo. Se o seu corpo está fora dos padrões naturais do universo, você não está em ressonância. E se você não está em ressonância, você está fora das leis universais, você está transgredindo as leis universais. Olha que sério é isso. Isso porque você não cuida do seu corpo. Olha só. A natureza ela está aí, disponibiliza frutas da estação, porque a natureza trabalha para o universo, certo? Ela disponibiliza frutas da estação, verduras da estação, tem a quantidade de sol adequada durante o dia, tem o período da noite. O universo ele trabalha em sincronia com a natureza, né? A natureza e o universo trabalham sincronizados. Por que que a gente, como a Lu explica muito bem quando ela fala do Tzolk'in, né? Nós temos 12 meses, 12 luas, tudo errado. A gente está desincronizado total. E essa desincronização, ela interfere no nosso processo. Ela interfere na nossa mente. É fácil bloquear a nossa consciência se a gente está desincronizado. Tudo importa. No processo de sincronia, tudo importa. Porém, se você não estiver trabalhando o seu corpo físico, 97 nunca vai ser 100%. Isso é muito interessante, porque... Desculpa, pode concluir, Carol, pode concluir. Aí eu só queria concluir com essa questão mesmo. 3% equivale a 100% no final. E foi o que eu falei. E antes, quando a gente está em sincronia, a nossa consciência ela vai sincronizando assim, automaticamente, porque muitas vezes você está com algum problema, entre aspas, você dorme, você já acorda com a solução daquele problema, você acorda com o entendimento de uma situação que aconteceu.
Então, a questão da consciência, para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, a questão da consciência você alcança em um segundo. Agora, vai trabalhar o corpo físico para ele responder o que você precisa. Semanas, meses, anos para ele responder o que ele precisa. Por isso que eu falo, toxina, a gente precisa de toxina, mas quanto de toxina que a gente já tem diariamente? Você falou, toxina mental, toxina emocional, toxina alimentar, toxina na atmosfera, 30%, a gente já está ultrapassando esses 30%. Estou colocando 30% aqui porque foi que falaram para a gente que 30% de toxina está liberado para o nosso corpo, porque o nosso corpo consegue, como é que se fala? Desintoxicar, né? O fígado ele consegue desintoxicar o nosso corpo se a gente consome 30%. Porém, a gente já extrapolou. Eu vi uma... Eu estava estudando sobre isso, que falava em 3%, tá? Só trazer uma informação aqui, que quando a gente recebe as informações dos parceiros, é uma coisa. Quando a gente vai ler num livro, às vezes a informação está totalmente diferente, né? Então, o entendimento, o conhecimento, o entendimento, a informação, ela precisa ter esse balanço. Ela não precisa ser assim. Ela precisa Sim. ter esse balanço para você buscar. É como você disse, ninguém vai te dar o peixe. Né? Ninguém vai te dar o peixe. Principalmente dáquila. Você não ganha peixe. Você ganha a vara e o anzol. E muitas vezes nem a linha vem junto, né? Nunca. Você tem que ir em busca, né? Então, você falou da questão do fígado, é muito interessante. Deixa eu fazer uma promoção aqui. Não é promoção, eu vou promover, tá? Algo que é muito interessante que eu já uso, que é a proporção molar do Dr. Laí Ribeiro, que é de aminoácidos. É muito interessante. Eu já uso, tá, há bastante tempo essa proporção molar, e ela trabalha, assim, os aminoácidos, eles são essenciais na formação do nosso corpo, para essa alquimia da transmutação. Então, ele vem em sachê aqui. Depois, se quiserem me perguntar o que é essa proporção molar, aí eu posso passar algum site ou da onde eu mando manipular, enfim, é bem interessante. Então, trazer outras coisas para vocês aqui. Outra coisa interessante do Dr. Laí Ribeiro que eu tenho aqui, que são os minerais super importantes também, que vão trabalhar as barreiras da imunidade e também vão transportar eletricidade pelo nosso corpo também, que são os minerais cromo, cobalto, selênio e cobre. Então, são esses três aqui. Tem aqui meu vidrinho de manipulação também. Então, é bem interessante. Olhar, não é só isso. Não é só isso que é interessante para o corpo. Só isso aqui. Existe muito mais. Tudo que vem da natureza que você falou, traz para nós aí uma energia totalmente diferente. Um plasma, a energia plasmática que contém nos alimentos também é muito importante. Então, vou só consumir suplementação. Não é assim que funciona. Você precisa consumir aquilo que a terra está te dando. Lógico que isso daqui pode ser sintético, né? Mas estou falando exatamente do que é natural. Aquilo que o corpo entende, aquilo que o corpo conhece. Porque hoje o sistema nos oferece uma bandeja de coisas rápidas. O ouro monatômico, está aqui o ouro monatômico, ó. A Lu brinca comigo que eu não lavei a camisa, mas eu lavei, tá? Aqui, ó. Ela seca rápido. Ela seca super rápido. Aqui. E o ouro monatômico, a gente vai trazer o Felipe aqui para explicar para nós aí essa função do ouro monatômico, que assim, é excepcional, que é um conhecimento que vem de muito, muito, muito tempo atrás. Então é bem interessante. E esse conhecimento ele foi resgatado, né, os parceiros trouxeram aí para nós da Aquila Pesquisas, e a gente aí faz uso do ouro monatômico porque nós temos um compromisso e precisamos viver muito, muito, muito mais.
né? E já vou deixando uma dica aqui para o pessoal ir se preparando aí até 2028, cuidando do seu corpinho, né? Seu corpinho precisa estar em forma, seu mental também precisa estar em forma, então manter o equilíbrio aí é muito interessante. Marca essa data, 2028, teu corpinho tem que estar saudável e a mente saudável e as emoções saudáveis também nesse processo todo. O que eu ia falar aqui que não era mentira, como diz meu amigo, me fugiu agora. É tanta coisa que eu trouxe aqui. Mas, enfim, conclui aí que eu já lembro do que eu ia falar aqui dessa proporção aqui para o pessoal. Mas depois eu passo ali para o pessoal no privado. Sim, sim. Aí dentro da questão do Manuel O Manuel tá te ouvindo. Dentro do manual da transmutação ou da conversão de energia, então a gente tem um dos pilares principais, que é o corpo físico. Dentro da questão do corpo físico, a gente tem a alimentação, a atividade física, como você falou, a questão das mitocôndrias, né? Exercício de força, eles são essenciais para auxiliar a gente no processo da multiplicação dessas mitocôndrias. E exercícios aeróbicos auxiliam na questão do passar a energia pelo corpo todo. Então, o corpo físico, a alimentação, exercício físico de força e aeróbico, os dois, sono em dia, suplementação. Mas suplementação, como você falou, aminoácidos, minerais, vitaminas, tudo é importante nesse processo da alquimia do corpo. Então, o corpo, ele é assim, a gente tem que aprender a manipular o corpo. E, com isso, a fortaleza mental, porque o processo é de muita fortaleza mental, né? Além disso, consciência e razão relacionado a discernimento, nobreza, aquilo que a gente estava falando das virtudes do homem, né? Porque dentro das leis universais é ensinado a questão das polaridades. Assim, as frequências, as emoções, normalmente elas têm uma mesma raiz, digamos assim. Por exemplo, alegria e tristeza, ódio e paixão, são polaridades opostas de uma mesma frequência. E a gente aprende, a expansão da consciência se dá quando a gente conhece as duas, né? Tipo assim, você está triste, então você vibra aquela tristeza, depois você passa por um momento de alegria, então ocorre uma expansão dessa consciência dentro dessa frequência. E o nosso desafio maior é sempre a gente passar de uma de baixa vibração, porque são polaridades de uma mesma frequência. Só que uma vibra numa baixa e outra vibra numa alta. O ideal é a gente estar sempre no equilíbrio, mas a consciência dos dois faz a gente expandir. Então, aumenta a vibração, equilibra, aumenta e equilibra. Dentro dos degraus da escala evolutiva, né, que isso é muito falado, o ideal é o caminho do meio, mas a gente sempre aprendendo que a neutralidade, o entendimento dessas duas polaridades fazem a gente saltar nessa questão da vibração, do discernimento, da energia mesmo, né? A gente aumenta a nossa vibração mesmo, quanto mais a gente vibra em elevadas frequências, que seriam todas essas que a gente falou, sendo a mais elevada, né, a gratidão, mas para mim, no meu entendimento, é o amor, né? Que é o entendimento de tudo isso daí. Não, eu tô rindo aqui que eu lembrei de algo lá de Ravalon. A gente brincava lá a Lu e Fio Alessandro aí, que a frequência mais alta é a frequência de Bocó, que tá toda hora rindo. É a frequência da alegria. É a frequência da fenomenal, alegria. a gente se divertia.
Mas é uma frequência que você movimenta e a frequência da alegria é assim, é excelente. Você que está sempre rindo, você que está sempre aí numa vibe, mesmo que você enxergue a polaridade oposta, né, que é a escuridão, né, a polaridade oposta, você consegue entender que você pode estar feliz mesmo você enxergando isso, porque você conhece e aquilo não te afeta. Então, isso é Uhum. um equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional é um dos pontos muito importante no manual da transmutação. Você pode estar saudável, corpo saudável, você pode estar com conhecimento em dia, você conhece de tudo, você é a pessoa, desculpe a palavra, você é a pessoa foda em conhecimento e informação. Você é a pessoa assim que, nossa, não tem o que falar, você vai destrinchar o assunto. Mas as tuas emoções, se elas não estiverem equilibradas, não existe a transmutação, a alquimia da transmutação. Isso não existe. São três pilares importantes: o físico, o mental e o emocional, né? Então, essa função de querer entender tudo vai deixar você um pouco maluco, porque é impossível entender tudo. Porque cada vez que você dá um passo para frente, você vai ter que voltar dois, porque faltou uma informação aqui atrás. É como a gente está bilocando. Futuro, presente, volta lá para o passado, busca outra informação, traz aqui, essa aqui fecha com essa. O conhecimento é constante. Só que o equilíbrio emocional, ele é muito importante nessa busca pelo conhecimento também. Porque nem sempre você vai ter respostas. Nem sempre o Marco, que gosta de pesquisar, que gosta de ir atrás, que procura entender as coisas, que vai atrás da história da humanidade, que busca alquimia, que faz não sei o quê. Só que se o Marco não cuidar aqui, ó, aqui a propaganda aqui. Se o Marco não cuidar daqui, né, não vai adiantar nada o nível de informação. Porque aqui vai fazer toda a diferença. Aqui vai determinar em qual frequência o Marco vai estar, que é o emocional. Isso é uma coisa muito legal que você falou, Mar. Sabe por quê? Porque dentro dessa questão do equilíbrio emocional, a gente tem que aprender o que a gente quer de fato. Sabe por quê? Porque se eu quero ser uma pessoa mais evoluída, ou como a gente gosta de falar aqui, né? Eu sou o meu eu do futuro transmutado. Mas um exercício para a gente fazer, que é muito legal da gente fazer, o que meu eu do futuro transmutado, que seria o mais foda, como você falou, o que ele faria? Como ele é? Ele é humilde, ele tem conhecimento, ele é fraterno, ele é justo, ele é tudo isso. Se ele é, eu também sou. Então, o nosso trabalho é sincronizar com isso. E quanto mais a gente se ama, quanto mais sincronizado a gente está, quanto mais a gente trabalha o corpo físico, corpo mental, corpo emocional, mas utilizando a mente a nosso favor, mais a gente é. Então não adianta a gente assim, assim, adianta, né? Mas o nosso trabalho, ele é diário em cima do que nós sabemos que somos, em cima da nossa essência. Aí a pessoa vem para você e fala bem assim, mas você é uma egoísta. Não, não sou egoísta, não. Não sou egoísta. Eu estou trabalhando em mim. E se eu fui agora, me desculpa, mas eu estou melhorando, eu tô aqui no processo. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa fraterna, eu penso no outro, estou aprendendo isso. Eu estou sendo isso. Mas esse tudo é um processo de você praticar aquilo que você sabe que você é. Então, daí vem a Muito questão da importante fortaleza. do que você falou aí, dessa questão do egoísmo, porque muitas vezes tu está se trabalhando, você está recluso se trabalhando. E você não quer saber dos problemas dos outros.
Os problemas dos outros é deles, não é seu. E a pessoa com essa carência emocional, ela olha na percepção do nível vibracional dela, né, da frequência em qual ela está, e ela olha para você e pode te dizer, nossa, como você é egoísta, você não quer me dar nada. Ela pode pensar, porque isso é o mundo dela, é a carência dela. Mas você está trabalhando no teu mundo para o teu crescimento. Então, às vezes, as pessoas podem até olhar para uma pessoa que fala firme, que fala um pouco mais sério, diz assim, olha, eu não quero saber disso. Isso não interessa para mim. Isso... Nossa, que pessoa mais grossa. Eu não quero saber de nada, eu estou falando aqui da vida do fulano lá, tu não quer saber. Isso não, o que interessa é a minha vida, aqui, ó, meu processo. E aí você parece na visão do outro, porque essa é a carência emocional dela, que você é egoísta. E não. Você é a pessoa que domina seu mundo. Você é a pessoa que tem uma visão mais ampla das coisas. Que o que importa para você é aquilo que está transformando você. Uhum. Porque você já passou pelo processo da dor. Agora você está recluso no processo de entendimento. Isso é muito interessante a pessoa pensar nisso. Que a dor é um processo de evolução também. Não, pode continuar. É um dos principais, né? É um dos principais, porque é quando a gente... Na verdade, já foi falado pra gente que a gente nunca chegou no fundo do poço, de verdade. Mas a gente tem mania de dizer, né, que tá no fundo do poço. Mas é lá quando a gente está rolando na lama é que a gente tem o entendimento que dá para fazer melhor. Então, a gente rola ali, tem gente que gosta de ficar rolando por muito tempo, né? Mas a gente dá aquela rolada ali na lama. Olha, ficou até esquisita essa frase. A gente rola na lama, mas já levanta. Mas a gente nunca chega no fundo do poço. E uma coisa que eu queria falar, que foi interessante que você falou, é a gente sincronizar sempre com o nosso padrão original, que é a sincronia com o padrão universal, né? Mas sincronizar com o nosso padrão original não é sincronizar. Caracas, Lu, sacaneou, hein? Macaco aí, né? Olha o macaco aí. Mas é assim, quando a gente pensa, vamos sincronizar com o meu padrão original. Na verdade, o nosso padrão original não é o que foi. Porque a gente fica pensando, foi contado pra gente, né? Nós descemos aqui 4004 a.C., não sei o quê, tem toda aquela história, né? Mas o nosso padrão original tá lá na frente. O nosso padrão original tá transmutado. Então, a sincronia é com o que há de melhor em você. É padrão positivo. Não é padrão negativo, é padrão positivo. Então, a gente tem que voltar os olhos àquilo que é verdade. Sincronia com o padrão original é sincronizar com o que é de melhor. É o seu corpo estar saudável, é você sincronizar com a vida. Gente, a vida é eterna. Os filósofos falam que existe uma forma da gente enganar a morte. E a forma de enganar a morte é você... a morte, ela é uma reprova. É assim, você, nessa vida, você não está fazendo o que você deveria fazer dentro do que você é. Então, você reprova e volta numa outra vida, porque você não está tendo o entendimento da importância da sua vida. Então, eles falam que quanto mais a gente tem o entendimento da nossa importância, do que a gente tem para fazer, a morte não vai precisar cumprir o papel dela na gente. Então, se a gente está trabalhando no nosso positivo, usando o nosso corpo da maneira correta, usando a nossa mente da maneira correta, aliada à nossa consciência, ao nosso padrão original, não tem por que a morte levar a gente, né? É simbólico, mas não é simbólico.
A morte ela foi personificada pelas religiões. A morte ela Exato. foi personificada, foi desenhado uma morte para as pessoas visualizarem a morte, para que elas entendessem que elas precisam seguir uma linha linear, né, e de consciência linear também, para que chegasse lá e aquela morte não o maltratasse. Ter uma morte em paz. E ficar Onde é que você viu isso? preso. E ficar preso aqui E ficar, na terceira exatamente. dimensão. Colocar um marcador aqui. Para quem gosta de história da humanidade, busca aí a história de Nimrod. Nimrod foi um dos grandes reis, né, me fugiu agora o nome da cidade lá, né, de Nínive, se não me engano. Então foi um dos grandes reis e ele buscou muito vencer a morte. Ele buscou muito vencer a morte. E ele encontrou uma pessoa que venceu a morte. Quem será que era essa pessoa que Nimrod encontrou que venceu a morte? Que ele estava procurando há muito tempo. Quem será que é? É uma pergunta, é um marcador, que eu ainda não sei sobre isso. Inclusive, essa pergunta que eu acabei de falar, que você disse que o nosso padrão original está lá no futuro, essa pergunta foi uma intuição que me veio para mim a partir de um momento de descontrole meu. Porque eu queria entender uma coisa, eu estava bravo. Eu fico irritado quando eu não consigo mensurar alguma coisa. E eu tenho que ir mensurar aquilo que eu estou estudando. Se não faz sentido, tem que fazer sentido isso. E eu estava bravo. E aí eu disse, não, mas meu eu do futuro deve saber alguma coisa sobre isso. E demorou, não me respondeu, e eu estava bravo e vinha fazer meus treinamentos bravo com ele, né, na frequência, disse, o que tem que você não quer me responder? E nesse mesmo instante, eu usei as sete, como é que se diz? As sete joias, estalei o dedo, e essa pergunta veio, o que você ainda não sabe sobre isso? E eu comecei a utilizar essa pergunta para expansão de consciência. E cada vez que eu me faço essa pergunta, que eu ainda não sei sobre isso, porque ela foi me trazido lá do futuro, essa pergunta. E eu tenho certeza disso. E cada vez que eu me faço essa pergunta, quando alguém está trazendo algum assunto, eu me pergunto. Até para ser humilde também nessa questão de ouvir as pessoas, o que eu ainda não sei sobre isso. E a questão da alquimia, da transmutação, é muito interessante. A gente tem muito ainda que pesquisar e buscar sobre isso, mas o que a gente ainda não sabe sobre isso? O que a gente está colocando aqui nesse manual não chega nem perto do que a gente tem para descobrir ainda. Mas uma coisa eu quero que você traga aqui para o pessoal que está nos ouvindo, inclusive essa live ela vai para o YouTube também, eu tenho meu canal lá no YouTube, traz para nós aqui que tipos de ferramentas daquela pesquisa nos apresenta para que a gente consiga trabalhar essa alquimia. Além do ouro monatômico, claro, eu tenho um dos artefatos aqui, esse aqui é um artefato da pineal, muito interessante, que ela sincroniza com a pineal. O que a pineal tem a ver com a transmutação? Nesse manual de transmutação. Então, muito interessante. Traz para nós aí que tipo de ferramentas da Aquila apresenta para que a gente entenda esse conceito e consiga trabalhar de uma forma mensurada esse conceito do manual da transmutação. Porque falar para as pessoas, faça isso, faça aquilo e tal, e não trazer uma ferramenta para elas, é a mesma coisa que trabalhar só a espiritualidade, né? Sim, ó, principalmente dentro da questão do físico, né? Uma outra ferramenta que é muito boa, além dos artefatos, né? Porque são vários artefatos que temos, Então, porém agora é o da pineal, né? Temos a argila vermelha, que está relacionado com o nosso padrão original, e ela
na sua composição, ela tem mais de 130 minerais. Então, ela ao encostar no nosso corpo, ela já faz uma alquimia já na pele, né? Ela gera um campo, tem toda uma alquimia ali que ela faz. Então, ela tem mais de 130 minerais, tem um óleo dentro dela que se chama rarita. Mais para frente vai ser falado ainda sobre esse óleo, mas que tem dentro da argila vermelha. E tem também uma quantidade de ouro monatômico dentro da argila kimberlito vermelha. É assim, fantástico utilizar no mínimo 2 vezes por semana, principalmente nesse processo que a gente está passando, né? De oscilação de ressonância Schumann, que a gente gosta de falar das ondas moduladoras. Então, a argila kimberlito vermelha, além da suplementação, né? Existe um informativo da saúde que tem o básico também de suplementos que são essenciais para o nosso corpo, que a gente não pode ficar sem, além do restante. Então, tem algumas dicas na questão da alimentação, esse informativo da saúde. Tem o ouro monatômico, que é muito importante também nesse processo, porque dentro do que foi passado para a gente, o ouro monatômico vai trazer um conjunto de minerais que não tem. O nosso corpo, ele não tem, ele não produz. E o ouro monatômico, ele vai trazer esses minerais. Então, essa é uma outra ferramenta, tá? As camisas da Zigu não é fazendo jabá, gente, porque não é jabá fazendo jabá, mesmo. sim, porque merece aqui, ó. Merece o jabá, ó. Aqui, ó. Ouro monatômico, ó. Aqui, tá no meu canal, vai ter que ter uma camisa aqui. Não, mas é interessante, é muito importante. É muito importante esse processo que a gente está passando, então já E falei. outra, desculpa, Carol. E ainda Pode você falar. pode pagar com BDM. Você compra com Pode, pode. BDM. E aí, assim, essas ferramentas tem algumas essências também, né? Que são disponibilizadas aqui, que vêm através dos alimentos do dourado, alimentos do silo. Mas você vê, tudo que eu venho falando aqui está relacionado com o nosso corpo. A desintoxicação do nosso corpo, né? Os produtos da Kion, tudo isso são ferramentas. Por quê? Porque o nosso corpo é a única coisa que a gente tem que fazer pela gente. Então, eles disponibilizam essas ferramentas para a gente trabalhar isso aí. Então, os alimentos dourados, eles são fotonizados, é isso? Eles são Os alimentos fotonizados. dourados, eles são fotonizados e tem essência também. A gente chama de essência, né? Mas Legal. não é essência, Sim. ele é... E nem é enriquecido também, eu não sei dizer qual que é a palavra, mas existem substâncias neles que são importantes na nossa nutrição celular. Bacana. E também temos aí uma ferramenta, uma tecnologia chamada MDPL, não temos? MDPL, exatamente. Que aí trabalha com as ondas moduladoras e com a sincronicidade com as leis universais. Mas aí ela trabalha com os fundamentos da natureza, que Olha que legal. são as forças de magnetismo, densidade, pressão. A luz, ela é assim, não é muito falada, mas é porque a gente fala mais sobre o MDP, né? São essas forças que atuam com maior intensidade. A luz, ela vem de uma forma mais sutil para trabalhar as nossas células mesmo e aumentar a nossa vibração, mas aí é mais detalhado. Essas forças... A luz ela é muito importante de se entender a luz, porque a luz é informação. A luz é informação, ela traz uma gama de informação. Cada espectro de luz traz uma informação, traz uma frequência. Por isso que a luz no MDPL, ela é super importante. Lógico que é difícil de mensurar a luz, né? Porque nossos olhos eles são muito limitados. Nós somos limitados nos 5 sentidos. Temos que treinar para desenvolver mais sentidos ainda, né? Que estão além dos 5 sentidos, que é a percepção, que é a intuição. Precisamos treinar para desenvolver.
E treinar também com a argila kimberlito, isso faz elevar a carga elétrica e atingir novos níveis de percepção, novos níveis de frequência também, né? Então isso é muito legal. O ouro monatômico em contato com a pele também faz isso. Aumenta a carga elétrica, equilibra o campo eletromagnético e você atinge novos níveis de percepção também. Então isso é muito interessante. E a luz, bom, se for pesquisar os espectros de luz, nós temos aí do ultravioleta para cima, que são níveis de informação. Não é só luz. A luz carrega uma carga de informação. E o nosso corpo, ele é todo informação. Nós somos uma gama de informação. Cada átomo do nosso corpo é uma informação. Então, a luz, ela é mais do que importante nesse processo todo do MDPL, né? Muito Mas com interessante. relação ao MDPL, eu gostaria de falar também, porque o que acontece? Existem pontos nos estados em que ele é direcionado, porque o MDPL ele é emitido para a gente através dos biosatélites. É um biosatélite só, na verdade, né? Que emite esse MDPL para onde for direcionado. Então, o MDPL é o quê? Magnetismo, densidade, pressão e luz. Essas forças condensadas. Esse biosatélite vai condensar essas forças e vai direcionar para onde foi pedido. Só que não é uma coisa liberada, porque o que acontece? Nos núcleos, nós temos núcleos nos estados, né? Então, nos núcleos, por um tempo, nós podemos pedir para que houvesse essa liberação desse MDPL em determinados pontos. Passado um tempo, os parceiros falaram que não poderia mais ser direcionado. Assim, quem pediu, pediu e ia continuar atuando nos estados, mas não poderíamos abrir para pedir mais. Então, é legal entrar em contato com a coordenação dos estados, porque em alguns pontos no Brasil, fora do Brasil também, existe esse direcionamento de MDPL. Eu sei lá no Espírito Santo, que fica em Vila Velha, na orla de Itaparica, Praia da Costa ali, é toda a extensão, e em Vitória, em Guarapari também, são pontos que a gente direcionou o MDPL para os associados e para as pessoas que têm conhecimento dessa força. Então, no Rio Grande do Sul deve ter, no Rio de Janeiro deve Aqui ter. na minha cidade logo vai ter. Então, é importante a gente ter esse contato também com os coordenadores, né, dos núcleos, ou a coordenação central também, ela vai poder direcionar isso daí para as pessoas estarem interagindo com esse MDPL. Mas você pode ver, Marcos, que tudo que a gente marcou, ô Jesus, mas você pode ver que tudo que a gente está falando aqui está relacionado ao corpo. Tudo Porque na alquimia do o corpo. corpo é a nossa máquina quântica para o salto. A consciência, ela vai. Agora, o corpo, ele precisa de um salto, ele precisa de um auxílio. E se a gente não estiver desintoxicando ele, não vai adiantar MDPL, não vai adiantar alimentos do dourado, não vai adiantar luzes emitidas por GNAs ou outras naves que estão aí disponíveis, canéplas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vai adiantar nada se a gente não estiver fazendo pela nossa máquina quântica. Tem um entendimento, né? Porque eles já falaram, não tem milagre, isso aí a gente não pode fazer por vocês. O corpo físico, vocês vão ter que trabalhar, não tem milagre. Por isso que no início da nossa conversa eu falei, o corpo físico ele é mais importante, porque é a única coisa que nós podemos fazer pela gente. É a nossa nave. É a nossa nave. É a nossa nave. Exatamente. Que legal. E vamos lá para mais um informativo. Agora em junho e julho, aí a gente tem a AC aí em Havalon também, né? Então, em Havalon aí, o que acontece? Porque lá existe um campo eletromagnético, né? Um magnetismo muito mais intenso,
fazer atividade, por exemplo, a Rávula, aproveitar em Rávula para fazer atividades, enfim, trabalhar o corpo e tudo isso, isso também está dentro do manual da transmutação, né? Com certeza. O que que acontece? No Brasil, principalmente, fora do Brasil também, existem o que a gente chama de vórtice energético. Mas por que esse vórtice? Por que é chamado de vórtice energético? Porque dentro da malha magnética, da nossa latitude e longitude, do posicionamento no nosso sistema e da composição do solo, existe uma sincronia ali, uma harmonia ali, que favorece um maior potencial energético. E aí possibilita, né, que assim, o nosso corpo interaja muito mais sincronize muito mais com a gente mesmo. Legal. Esse diacho dessa camisa de sincronize é terrível, né? Porque tudo a gente fala sincronize. É só para as pessoas se ligarem. Então, esse salto quântico aí que a gente costuma estudar aí, que o átomo ele faz um salto quântico também e ele retorna seu ponto também de um certo tempo, se a pessoa não continuar com a prática da elevação de frequência, elevação do eletromagnetismo do corpo, né? Eu chamo eletromagnetismo porque só eletricidade não existe, também só magnetismo não existe. Então, existe um campo eletromagnético e quando você atinge esses níveis que nós estávamos falando do corpo, de toda essa alquimia, o entendimento de tudo isso, os átomos, eles se aceleram, certo? Eles se aceleram e a célula tem uma capacidade maior de produção dessa eletricidade e desse campo eletromagnético e ocasionam que esse salto quântico que você tanto fala, que é uma elevação de frequência dos átomos, ou seja, diz a ciência que o átomo gira, né? Não sei. Mas, enfim, o átomo gira com muito mais intensidade, produzindo muito mais carga elétrica e elevando esse campo eletromagnético do nosso corpo, nosso biocampo, a outro nível de frequência. Olha que legal. E aí ocorre que em uma janela, em uma janela muito importante, ocorre que você pode ocasionar esse salto quântico e permanecer nesse determinado ponto que foi saltado por essa janela, digamos assim, aproveitando essa janela. Por isso que, digamos assim, até 2028 precisamos cuidar muito bem, né? Porque vem coisas maravilhosas por aí, né? Então, quanto mais... Eu quero deixar uma coisa clara. Com relação a essa questão da janela, assim, te cortei, né? Não. Você quer terminar? Não. Bem tranquilo. Né? Com relação a essa janela, essa janela de tempo, é uma janela onde a gente tem a oportunidade de assimilar uma maior quantidade de energia. Por quê? Está ocorrendo uma maior oscilação da ressonância Schumann, das ondas moduladoras. E o que está acontecendo? Essa movimentação do sistema, nesse momento, abre uma janela, como você falou. E essa janela possibilita que a gente interaja com realidades paralelas, outras realidades, né? E essas realidades auxiliam a gente a aumentar o nosso nível de energia. Mas o que acontece? O nosso corpo ele não está acostumado com esse tipo de energia. E ele não reconhece. E quando ele não reconhece, ele gera efeitos físicos e gera efeitos emocionais. Muitas pessoas sentem muita dor no corpo, sentem incômodos, sente muita dor de cabeça, sente não sei o quê, físico. Tem gente que sente dores e incômodos nos chakras, né, nas regiões dos chakras, que seria no coração, cardíaco, no plexo, no umbilical, principalmente no plexo e no cardíaco, né? No laríngeo também. Mas são regiões onde nós temos vórtices de energia que captam. Só que o que acontece? As ondas moduladoras, como eu falei, são energia, certo?
da ressonância Schumann, está relacionada à energia. E quando ela vem, ela passa pelo nosso corpo e aonde tem um bloqueio, ela vai mexer. Então, tem muita gente que entra em depressão, tem muita gente que sente desconforto, que sente incômodo, sente irritação, sente vontade de chorar sem entender nada, sente muitas coisas. Mas por quê? Por conta dessa movimentação das ondas moduladoras. Então, esse é um outro motivo para a gente trabalhar o nosso corpo físico, para ele estar apto a receber essas energias e você ter a consciência de que essa energia está passando por você e que você tem que aproveitar ela, agarra ela, não solta essa energia, porque ela não é uma energia ruim, é uma coisa muito boa. Porque é a energia que o nosso corpo precisa para a gente dar esse salto quântico. Então, ondas moduladoras, janela, esse é o período que a gente está da janela em que a gente vai ter uma maior possibilidade de acumular energia no nosso corpo. Fechou essa janela, que eu não sei quando vai fechar, tá, gente? Mas ela abriu em 2018 e ela provavelmente está para fechar. Não sei quando, não tem data, não foi definido nada, porque a gente não se fala mais em data. Mas vai fechar. E depois que fechar, a gente que lute para acumular os 100% da energia que é necessário para a gente dar o salto, convergir em energia, como se fala, né? Aqui em Zigurates, como você citou aqui, é um importante vórtice de energia e tudo mais, que auxilia a gente nesse processo, né? Muito, muito, muito. Em Zigurates está sendo construída a pirâmide, que é chamada do monumento escalonado, que também é uma máquina quântica, porque ela ajuda a convergir a energia e pode, gente, pode, não é milagre. Ela pode auxiliar a gente no processo transmutativo num próximo período de janela, porque em 2028 até 2028 teremos marolas depois que essa janela fechar. Então, nós teremos pequenas janelas. Quanto mais próximo a 2028, pequenas janelas. Então, o ideal é a gente acumular o máximo de energia das ondas moduladoras agora. Então, modular o nosso corpo ao máximo agora. Aproveitar que essa janela está aberta. Resumindo, treinamento, alimentação, consciência, entendimento, treinamento, alimentação, consciência, entendimento, treinamento. Eu vou repetir. Quer acumular carga energética no seu corpo? Treine, 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 não descanse, treine. Eu falo isso porque eu faço isso. Eu faço também. isso. Eu vejo, eu vejo que tu faz. A gente que treina geralmente é mais acelerado, as coisas. Então, treine, gente. O treino vai te deixar a máquina, a nave perfeita, perfeita para esse projeto de transmutação. Então, isso é só entendimento. É o Felipe. E é isso mesmo. Gente, olha, não é por nada não. O Felipe é o cara. Sim, o Felipe tem muito conhecimento. Ó, a próxima live eu vou trazer o Felipe aqui. Por favor, né, Felipe? Mas é isso aí que você está falando tudo, né? É treinamento, consciência, bababá, bababá, tudo isso. Não é bababá, bababá, não, porque é tudo muito importante. É muito importante. Mas é isso que o Felipe está falando, é o entendimento. É você entender que a minha vida é importante. Por quê? Eu sei que eu tenho um propósito nessa vida, em vida. Então, você entendendo isso, é treinamento diariamente. Você vai priorizar na sua vida aquilo que realmente é vida. E você vai ensinar as pessoas a cada um viver, né? Porque, gente, é muita coisa que a gente precisa fazer.
Não, por isso que não tem como a gente ser um peso para o outro e nem carregar ninguém nas nossas costas, porque é trabalho, gente. Não é trabalho, é entendimento. Entendimento. Trabalho vem daquela questão do tripalho, onde esquartejavam as pessoas lá, né? Não, Por isso não. que todo mundo tem medo do trabalho. É isso aí que ele está falando, ó. Não deve ser um sacrifício. Não é sacrifício. É o entendimento que você é muito importante em todo esse processo. E Vamos é isso. substituir o sacrifício, né, para priorizar, digamos assim, né? Entender e priorizar. Isso é muito interessante. Carol, Os, então, pode concluir. os filósofos já diziam que essa questão do sacrifício. Gente, eu adoro estudar a questão de filosofia também. Agora estou descobrindo que tem coisas fantásticas e, com certeza, eles sabiam o segredo da vida eterna. Pô, Pelo menos alguns vamos deles saber. sabiam, né? Mas o que eles falavam muito era essa questão do sacrifício, porque antigamente, né, sacrificavam-se pessoas, animais, para os deuses, né? Mas os filósofos diziam que o sacrifício verdadeiro para os deuses é o sacrifício do seu eu instintivo no templo da sabedoria. Tipo assim, você mata os seus instintos para você viver em sabedoria. Esse é o verdadeiro sacrifício. Então é você sair daquele homem de chumbo e se transformar num homem de ouro. E isso tudo está relacionado na evolução vertical. Gente, olha, é fantástico, é fantástico. A gente lê isso com esse entendimento. É assim. A própria palavra sacrifício, ela não, ela dá uma entonação de sofrimento, de alguma coisa assim. Mas a filosofia, os sábios antigos, eles sabiam que era tornar sacro, tornar sagrado, né? Aquilo que você torna sagrado para você. Quando você prioriza um treinamento, quando você prioriza a transformação do eu, você torna sagrado, você torna sacro, é o sacrifício, né? Essa é a palavra. Só que ela foi muito manipulada, né? Ela foi muito manipulada. Ah, é um sacrifício levantar de manhã. Ai, meu Deus, é um sacrifício. Foi manipulada e se transformou num sofrimento. Então, o entendimento é muito importante. Olhar para a informação, mensurar a informação e entendê-la, né? Então, esse Exatamente. sacro, tornar sagrado, ele é fenomenal. Você tornar uma refeição sagrada para você é um sacrifício, é sagrado. Tornar a refeição sagrada para você. O treinamento, o desenvolvimento, tornar sagrado tudo isso. Olha que interessante. Tornar O que eu ainda não sei sagrado sobre o seu isso? corpo. Exato. Carol, olha só. O sisteminha, ele tá assim, ó, picando aí para derrubar. Bora A então. gente trouxe bastante, a gente trouxe uma gama de informações. Enquanto você estava offline ali, eu disse para o pessoal, gente, segura aí que eu vou espremer a Carol até sair o máximo de informações ali. Mas assim, foi bastante informações, acredito que é difícil mensurar tudo, mas ao passo que o pessoal vai assistindo a live ou vai pesquisando nos teus canais, aí tem o Somos Zigus, né, que vocês são representantes da marca Zigu aí, né, então acho muito interessante o compromisso de vocês de levar isso para frente, então é um baita de um compromisso, né, então é muito legal. E tem outro canal que você tem que é o prolongamento de vida, né? Prolonga a vida, mas aí Prolonga a somos vida, em sede, né? se não me engano. Tem os canais ali da Carol que vocês podem procurar. As camisetas de ouro monatômico, vocês podem falar diretamente com o Somos Igu ou com a Carol no perfil dela, ou com o próprio Felipe também. Vão lá, gente, utilizem, usem, abusem do ouro monatômico, que é muito importante, tá? Eu estou falando porque eu estou usando, assim, é fenomenal. Trouxemos muitas informações.
muitas informações. E acredito que algumas pessoas vão entender, outras vão demorar um pouquinho para processar, mas que todas vão ter o benefício dessas informações. E eu sou muito grato, Carol, muito, muito grato mesmo por você ter trazido toda essa gama de informações aqui no canal para ajudar mais pessoas. Porque é isso que nós falamos em Dáquila, né? Transformar a humanidade, levar conhecimento para a humanidade sem esconder nada da humanidade. Então, eu agradeço muito a tua disponibilidade para estar aqui, a disponibilidade também de você deixar de fazer as tuas coisas para trazer as informações aqui. Então, isso é sacro, isso é sagrado para mim. Então, muito obrigado. Então, tá? Eu vou deixar você aí fazer as suas considerações, aí depois a gente se despede, tá bom? Obrigada. Ó, Marco, muito obrigada pelo convite. Ao pessoal que está assistindo, nossa, para mim foi falar um pouquinho do que eu estou entendendo. Para mim, assim, tem uma riqueza que não tem tamanho, né? E o que eu gostaria de deixar aqui registrado é essa questão da importância da gente trabalhar o nosso corpo físico. 97% é consciência, mas se a gente não tiver trabalhando os 3%, você não chega aos 100%. E se você já estiver trabalhando o seu corpo físico, você chega a 100 assim, ó, da noite para o dia. Então, a importância de você não deixar ele de lado, que é assim, é a nossa, como você falou, né, é a nossa nave, é a máquina quântica que vai fazer a gente dar um salto e alcançar outros níveis, outras dimensões, outras frequências, que para nós nesse processo é muito importante. Então, eu gostaria de deixar esse recado mesmo, a importância da nossa vida dentro desse processo que a gente está vivenciando aí e para a gente passar essas informações para as pessoas, né? E é isso aí, obrigada. Para mim é uma riqueza, é muito valioso. O nosso tempo é muito valioso, mas nós estamos aqui compartilhando aquilo que a gente tem de mais sagrado, né? Muito bom, Carol. Ensinando todo mundo a pescar, né? Dentro daquilo que a gente entende. É isso. Muito obrigada, Marco. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Reforçando as palavras da Carol, o manual da transmutação, o manual da transmutação, ele vai continuar, tá? Porque agora vamos formar realmente o manual da transmutação com muito conhecimento. A Carol já fica o convite para ela voltar aqui de novo, completar esse manual também. Já vou deixando aqui também o convite para o Felipe também vir aqui também compartilhar conhecimento com esse manual também. Então, os 3 pilares, eles são essenciais: mental, físico e emocional. 3 pilares, que são os 3% ou os 30%, né? Então, é 3%, na verdade, né? Você falou. Então, esses 3% aí, esses 3 pilares aí, ele é fundamental. Está tudo ligado ao físico. O Felipe já aceitou. Obrigadão, Felipe. Vai ser incrível. E assim, eu agradeço muito de coração. Sempre costumo falar das Amazonas, desse resgate da energia das Amazonas, e você traz muito isso, trouxe muito isso para essa live aí, o direcionamento das Amazonas, que as Amazonas dão para os sacerdotes. Isso é fundamental, olhar para isso e entender essa função, essa tua função aí que você tá exercendo. Então, é maravilhoso. Eu só tenho gratidão. Um beijo no coração de todos que estiveram aqui, que estão aqui, que vão assistir essa live. Um agradecimento a todos, realmente de coração. Espero que esses conhecimentos façam diferença na vida de vocês. E se fazerem diferença na vida de vocês, a gente pede encarecidamente que você passe para mais pessoas, para que alguma coisa dessas informações faça diferença na vida das outras pessoas. Estamos todos conectados. Busque conhecimento e busque conhecimento. E se não conseguir chegar no ponto que você quer, você pode fazer a pergunta muito importante: o que eu ainda não sei sobre isso? Da minha parte era isso. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.